Fala galera do QG do Saber. Neste vídeo vamos começar um novo módulo, e aqui a gente vai tratar sobre aplicações diversas da derivada. Não necessariamente ela mesma como um resultado, mas sim ela como ferramenta para encontrar outras coisas, tá? É, Então, por exemplo, aqui, né, por exemplo, aqui nós vamos falar sobre valores mínimo e máximo. E esses valores mínimos e máximos são importantes na hora de otimizar problemas. Isso mesmo. A otimização é o processo de encontrar a maneira ótima de fazer algo, tá? Por exemplo, qual é o valor ótimo de um produto, considerando o seu custo e a concorrência? Então, você tem lá o valor da concorrência, R$ 20, né? E o seu produto vale R$ 10. Custa R$ 10 para ser feito. Então, pensando não só na concorrência, mas na demanda também, né? Se o seu produto é, é interessante e tudo mais, então você vai fazer lá os gráficos e vai ver como que se comporta o preço dele. Como é que se comportaria o valor, considerando todos esses fatores. E aí, qual o valor ideal para se colocar no mercado, né? Ou então, por exemplo, a velocidade ideal de um carro para minimizar o gasto de gasolina, né? Então, a gente sabe que no motor você tem para diferentes velocidades e diferentes marchas também, um gasto de gasolina que varia. Então, isso é importante também, você lidar com esse tipo de problema. Qual é a aceleração máxima, por exemplo, de um ônibus espacial, considerando que o astronauta não pode suportar até uma certa velocidade? Então, imagine lá que o ônibus espacial começa a viajar numa velocidade tão grande que o cara lá dentro, o astronauta, vai morrer, né, sufocado, enfim, com a inércia que vai fazer pressão no peito dele e tudo mais. Então, vale também fazer um trabalho de otimização. Enfim, são diversos problemas nesse caso, né, de otimização e tudo mais. E esses problemas podem ser resumidos aqui, simplesmente encontrando os valores máximo e mínimos de funções. Valores máximo e mínimo numa função são valores de f dos pontos mais altos e mais baixos, respectivamente, na curva. Nada mais, nada menos do que isso. Podemos classificá-los também quando são locais ou absolutos. Vamos ver esse desenho aqui. Então, nós temos aqui essa função, certo? E eu pintei mais forte aqui os pontos máximos e mínimos, tá? Não são máximos e mínimos na função inteira, até porque eu cortei aqui de um lado e do outro. Mas vamos determinar aqui a faixa aqui, né? Isolar essa função. Digamos que esse seja o domínio dela, tá? Então, por exemplo, quais são os valores máximos locais que existem aqui? Nós vamos ter só esse valor máximo local. Bom, além disso, temos os valores mínimos, né, que são esse e esse. Localmente falando, eles estão distantes, então são diferentes entre si, porém, falando em locais, um é o valor mínimo local em um ponto e outro é o valor mínimo local em outro. Mas o absoluto, ou seja, o global, levando em consideração todos, é aqui. É esse cara aqui, é o valor mínimo absoluto. Então, para a definição, nós podemos utilizar o seguinte texto. Seja C um número do domínio D, ou seja, em X, tá? De uma função f, né? Então, f de C é o valor máximo absoluto de f em D se o f de C for maior do que o f de x para todo x em D. Ou seja, se ele for o ponto mais alto, né, ele é o valor máximo absoluto. Do contrário, é o valor mínimo. Então, o valor mínimo absoluto de f em D, se f de C for o menor de f de x para todos x em seu domínio. Considerando os valores locais, então, o valor máximo local de f é aquele valor máximo, ou seja, maior na função, quando x está próximo desse c. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, quando x estiver próximo desse C1 aqui, ou desse C2 aqui, ou desse C3 aqui. Então, a gente vai considerar só os x próximos, tá?
É isso aí. E por fim, o valor mínimo local é quando esse valor realmente é o menor no local, né? Quando x está próximo desse valor. Beleza? Mas vamos verificar isso em funções conhecidas. Então, temos aqui a primeira função, seno. Ela mais ou menos está desenhada assim. Então, você tem algo periódico aqui, né? Começando de 0, y é 1, máximo, né? Aqui eu quero representar só a coordenada e x aqui. Então, você vai ver que o 1 vai se repetir. De certa forma, nós podemos dizer que o valor máximo se repete infinitas vezes. Sim, exatamente. Isso é ok. Tá? Para valores máximos e mínimos locais, com certeza se repete infinitas vezes nesse caso. O valor máximo até, eu posso falar, o absoluto, se repete infinitas vezes. No segundo caso, x ao quadrado, nós vamos ter algo desse tipo assim. X e y, né? O vértice em 0, tá? E aqui nós vamos ter um valor mínimo. O valor mínimo único em f de 0, que é igual a 0. Não vamos ter valor máximo nessa função, justamente porque ela se torna infinita arbitrariamente grande, né? Nesse terceiro exemplo, nós temos a função x ao cubo. E essa a gente pode desenhar dessa forma. Aqui ela vem e sobe. Isso mesmo. E aí nós não vamos ter nem valor máximo nem valor mínimo, infelizmente, tá? Característica da função, então, não temos valor nem máximo nem mínimo. Por último, né, nessa fase de exemplos, temos essa função polinomial aí, cujo gráfico é esse. Então, nós temos alguns pontos a considerar. Os valores máximos, né, são o valor absoluto aqui, ó, na extremidade, certo? Esse é o valor máximo absoluto. Aqui nós temos um valor máximo local, né? E aqui também temos um valor, só que ele não pode ser considerado não pode ser considerado como máximo local, né? Até porque nós temos aqui o valor máximo possível na função, tá? Por que não pode ser considerado máximo local? Porque você não tem nada para esse lado aqui. Então, x próximo só desse lado. Do outro você não tem. Então, isso não é interessante considerar. Nós vamos falar de dois teoremas que vão justamente explicar isso aí. Valores mínimos nós temos aqui e aqui o valor mínimo absoluto. Beleza? Bem simples, intuitivo e fácil de entender. Bom, sobre esse cara aqui, f de x igual a 4, né? Onde não há valor máximo nem local, o que a gente pode dizer sobre isso? Para entender, nós precisamos estudar agora o teorema do valor extremo. Então, o teorema do valor extremo diz o seguinte: se f for uma função contínua em um intervalo fechado AB, então aqui já temos um intervalo fechado AB, AB, e f é contínua. Duas condições aí básicas. Então, f assume um valor máximo absoluto em um f de C e um valor mínimo absoluto em um f de D em certos números C e D. Enfim, podem repetir, podem ser vários, dentro desse intervalo. Então, vamos ver esses três exemplos aqui. Bom, intuitivamente é fácil de entender. Nós temos aqui o valor f de C e f de D, valor máximo e mínimo, ok? Aqui o valor máximo em f de C e o valor mínimo coincidente com D, aqui, f de D, né? Coincidente com a extremidade. E na terceira temos o valor máximo que se repete duas vezes, em pontos diferentes do gráfico. E aqui a gente vai representando aqui por C1 e C2 os valores máximos e D o valor mínimo. Beleza? Tudo bem para essas figuras aqui, né? Já que elas
cumprem aqui as condições do valor, do teorema do valor extremo. Então, mas se você tiver uma função que não cumpre com isso, por exemplo, essas duas aqui, aí nós vamos ter alguns probleminhas. Essa primeira, ela está definida no intervalo de 0 a 2, né? De 0 a 2. Porém, ela não é contínua. Não é isso? Então, o valor máximo dela é quando f... o valor mínimo dela é quando f for igual a 0 em f de 2. Esse é o valor mínimo. Ah, e o valor máximo? Não tem. Por quê? Porque aqui não é exatamente 3. Podemos imaginar que é 3, mas f de 1, f de 1 aqui não existe. Lembram de limites? Pois é. Por sua vez, aqui no segundo exemplo, nós temos um intervalo aberto de 0 a 2, tranquilo, beleza? E ele não possui valor máximo, tá? Só possui valor mínimo aqui, em f de 1. E ele justamente não possui valor máximo, justamente porque ele toma valores arbitrários infinitos, se você não tem um valor exato do valor máximo, né? Então, o teorema do valor extremo nos diz que existem valores máximos e mínimos em um intervalo fechado de uma função contínua, mas não nos diz como encontrá-los. E é aí que entra a derivada. Vamos lá, então?